Recording in progress. Desculpa, eu queria me organizar bem aqui os arquivos, localizar tudo. Bem, já estamos vários, ainda faltam alguns, mas eu vejo que tem alguns poucos aqui, né? Boa noite, Efraim. Bem, o primeiro que eu queria fazer é conversar com vocês sobre algumas perguntas sobre a conversa de ontem, né? Eu acredito que tem algumas coisas que talvez ontem vocês poderiam ter querido comentar. E bem, com relação ao tempo, não deu para fazer, ninguém quis abrir o microfone. Então eu queria sugerir uma pergunta para vocês, para estimular a conversa. Bem, a primeira pergunta que eu quero fazer, o que vocês acreditam sobre essa ideia que Luiz Henrique Lopes propôs sobre retomar essa abordagem de Ferguson de diglosia com bilinguismo estável? Primeiro a gente tem que explicar o conceito de diglosia. Os linguistas aqui com certeza compreendem o conceito de diglosia, mas o que significa isso? Como foi originalmente colocado? A diglosia é a coexistência em uma mesma sociedade de duas línguas, de duas variedades de uma língua, que estão organizadas cada uma a diferentes funções. No entanto, uma chave da diglosia é a sua estabilidade, né? Digamos, existe uma língua, uma variedade de línguas com as funções colocadas, e a outra língua ou variedade tem outras funções na sociedade. E nenhuma das duas cruza essa linha, digamos. Tem uma fronteira imaginária entre as duas, uma separação de funções, de forma que as duas línguas, ambas têm relativamente assegurada a sua existência dentro desses limites funcionais. Por quê? Porque existe uma estabilidade, né? A diglosia não necessariamente significa o bilinguismo, né? Porque pode ser que existe uma língua que é falada por um grupo e outra língua que é falada por outro grupo, né? Ah, certo. Obrigado, Fernando. É verdade. Gustavo e Alberto têm uma atividade hoje. Obrigado. Ok, obrigado. Sobre o que Luiz Henrique Lopes falava, ou se essa diglosia com bilinguismo estável, né? A ideia seria, eu, por exemplo, vivo em uma sociedade e eu uso duas línguas. Uma língua eu uso para um tipo de funções e a outra língua eu uso para outras funções. Mas eu não pretendo. Obrigado, Fernando São de Salvador. Eu não pretendo que uma das línguas tenha uma das funções assignadas pela sociedade. Se faça das funções da outra. Mas cada qual fica nas suas funções. Tem uma língua para caça, para família, para o mercado. E eu tenho outra língua para o trabalho. Digamos que eu trabalho num lugar, numa instituição do Estado. Tal língua para o trabalho, tal língua para os trâmites, outra língua para interação com o Estado, outra língua para o trâmite, para burocracia, etc. Para pagar os impostos e tudo isso, né?
Então, o que vocês acham dessa proposta? Essa proposta meio herética, vocês consideram que ela é uma solução viável ou arriscada? Ou arriscada? Porque, digamos, a língua de poder pode determinar comendo as funções da língua que não tem poder. Eu dou essas perguntas para vocês. Quem quer refletir sobre isso? Se é uma boa proposta ou nem tanto? Ah, Samela? Perfeito. Interessante ter essa noção, né? Que você mencionou, Samela, desse bilinguismo solidário, né? Esse bilinguismo solidário que significa algo como existem duas línguas faladas numa sociedade e essas línguas, digamos, coexistem de forma complementar, sem se impor uma à outra. Mas o que você disse realmente é o seu ponto de vista, é que eu vou somar uma palavra, né? É um pouco ingênuo, né? É ingênuo porque não leva em consideração a realidade das nossas sociedades, onde necessariamente, inescapavelmente, também eu diria, existem relações de poder. E quando existem relações de poder, existe a hierarquização. E quando existe a hierarquização, a língua hegemônica dominante termina deslocando, expulsando a língua subordinada, né? Então eu entendo perfeitamente esse ponto de vista e eu também compartilho parcialmente dessa ideia. Ou seja, se as relações de poder desiguais se mantêm, o bilinguismo estável com a diglosia como bilinguismo estável não é possível sustentar. Mas prestem atenção, temos que entender essa diglosia com bilinguismo não como uma coexistência de duas línguas faladas por grupos diferentes de pessoas com diferentes poderes. O que a gente está propondo é um bilinguismo, como se diz, todas as pessoas de uma sociedade falem duas línguas, pelo menos, né? Diglosia. E que as usem em funções diferenciadas. E que isso seja estável. De forma que já não seria que existia um grupo de poder frente a outro grupo
Um grupo de poder falante de uma língua frente a outro grupo de menos poder subordinado falante de outra língua. Mas teríamos uma situação como a da Suíça, por exemplo. Pensemos na Suíça. Na Suíça, tem um exemplo que a gente costuma utilizar, é um país onde se falam várias línguas, mas quatro línguas são oficiais. Nós temos o alemão, o francês, o italiano, o romance, o reto-românico. E cada um deles se fala em diferentes cantões. O rato-românico se fala em um cantão, mas os outros se falam em mais cantões. De grupo de cantões da Suíça alemã e do grupo de cantões da Suíça italiana, ou o Ticino, o grupo de cantões da Suíça francesa, né? Justamente são nessas fronteiras desses países, né? Então as pessoas nesses lugares são minimamente trilíngues. Então eu posso falar o alemão, se eu sou da Suíça alemã, posso falar o inglês, porque necessariamente o inglês acaba sendo uma língua obrigatória, né? E falo também outra língua, que é o suíço-alemão. Suíço-alemão. O suíço-alemão é uma língua diferente, né? O suíço-alemão é uma língua que você escuta, eu, por exemplo, sei alemão. Eu posso entender a pessoa falando alemão, mas falando suíço-alemão, eu não entendo nada que eles falam. Mas o curioso é que os suíços aceitaram que nas suas escolas as crianças não aprendam o suíço. Aceitaram que o suíço, inclusive, não se escreva, não seja escrito. O suíço alemão não é escrito, só é oral. É a língua de família, familiar. Enquanto na escola as crianças vão e aprendem o Hochdeutsch, o alto alemão, o padrão dos países alemães. Então as crianças aprendem uma língua na escola que é diferente da língua que é falada em casa, mas não nem por isso deixam de falar a língua que falam em casa e aprendem, além disso, o inglês, aprendem além disso outras línguas. Línguas, por exemplo, de outros cantões, aprendem italiano para quando eles vão para a zona italiana da Suíça, etc, né? Então aí a gente estaria falando de uma diglosia com bilinguismo estável, né? Bem, mas nos nossos países de herança colonial não são a Suíça, né? Temos outro tipo de problemas, porque nós temos esse monolinguismo cultural que era falado ontem, uma imaginação sobre nós mesmos que a gente aspira o monolinguismo. Existe uma ideologia semeada na cabeça das pessoas que nos faz pensar que a gente tem que ser monolíngue, como nos Estados Unidos aconteceu, né? Hoje, mas vamos falar isso mais pra frente. Quem mais quer opinar sobre esse assunto da diglosia com bilinguismo estável? É possível, é um projeto possível para os nossos países. E para ser possível, o que que teria que ser feito? Jasmin? Boa noite, professor. Boa noite a todos os demais colegas. Na verdade, eu estou bem preocupada com o que ontem o Dr. Luiz Henrique mencionou. Com a pergunta que eu fiz de como, né? Como eu vou fazer uma política de dentro para fora, com as línguas indígenas e com uma horas acadêmicas dentro das unidades educativas, né? E bem, ele me respondeu que eu acredito que isso não era possível de fazer tudo em uma política para todos por igual, porque cada um tem a sua particularidade, foi o que eu entendi. Mas ainda assim eu estou um pouco preocupada porque nós recebemos os alinhamentos do Ministério da Educação
E aqui o IPC tem que aplicar, né? Aplicar a política para poder realizar. É certo que a nós, por exemplo, aqui na Bolívia, nos disse que desde o ano passado, o ministro, o último ministro que deveríamos ter, gramática, alfabeto é para todos. E nesse momento estamos trabalhando justamente nas gramáticas de todas as línguas, das 36 línguas. Seja, teremos um falante ou dois semifalantes. Sim ou sim, a gente está trabalhando, porque esse é um mandato do Estado. E também estou preocupada porque, com certeza, é ilógico pedir gramática agora, nesse momento de poder pedir a uma língua que tem apenas dois falantes ou semifalantes, né? E com relação a essas perguntas que você falava da diglosia com bilinguismo estável, seria emocionante. Mas também não é impossível, né? É um desafio, porque estamos aqui agora vendo e trabalhando, e às vezes a gente vai contra o vento, a gente vê que os árbitros ali, que são os professores, que são as próprias autoridades, que às vezes colocam travas para poder que a sua própria língua permaneça, né? Acho que é um desafio, mas não é impossível, mas nisso a gente tá. Mas eu queria entender ainda agora do como, né? Se temos parâmetros, eu queria saber como a gente pode dar esses passos para frente, de poder dizer sim, eu quero fazer isso, eu sei que aqui é de longo prazo, daqui a 10 anos eu vou ter esses resultados. Esse é um desafio, né? Eu acho que para isso que a gente está aqui. Seria isso, professor. Muito obrigado, Jasmine. Sim, com certeza é um grande desafio, né? E eu acho que ele mencionou que era um absurdo a exigência de dicionários. Ele mencionou dicionários para todas as línguas, né? Eu acredito que, claro, se você tem dois semifalantes numa língua, a urgência é trabalhar na oralidade, né? E na transmissão. Então, se você se opõe a esse semifalante a trabalhar, a se forçar a pensar a sua língua, fazer um informante para um linguista que tem por missão e obrigação escrever uma gramática, talvez o semifalante vai terminar cansadíssimo, né? Disso. E vai ser uma perda de tempo, porque a urgência está na otimização da transmissão, não na elaboração de um texto que não vai servir muito quando não tem o que revitalizar, né? Eu entendo essa. Talvez muitas das políticas de cima para baixo, como não vem a particularidade de campo, terminam sendo imposições absurdas, né? Acho que esse é o sentido. Bem, eu gostaria de saber quem mais tem uma pergunta sobre isso, uma opinião. Qualquer um pode levantar a mão. Eu acho que para todos os que não somos colombianos nessa sala, nesse curso, a própria educação, que é uma conquista das civilizações indígenas colombianas, é um caminho importante para desmontar a escola hegemônica castelhanizadora, né? Que não consegue revitalizar línguas, mas matam, né? Esse caminho é muito, muito importante. Delmer, vai em frente. Delmer, se você quiser falar, você levantou a mão, é só abrir o microfone. Ah, desculpa.
Eu estava tentando falar, mas não funcionava. Vocês me escutam agora? Sim, sim, claro, agora a gente sim. Boa tarde. Eu acho muito interessante esse tema, mas eu quero falar um pouco sobre o contexto de Belize para ver isso sobre o tema que estamos falando. Em Belize nós temos, se fala muito inglês, o inglês é o idioma oficial, mas também fomos por um problema, por um processo de latinização. Agora se fala muito espanhol, então no meu caso, por exemplo, o espanhol eu falo com meus amigos em casa, com a minha família, mas o inglês estão em todos os formatos oficiais, na escola, em qualquer escritório do governo. Mas eu gostaria de problematizar a aceitação de Belize, porque, por exemplo, são duas línguas muito dominantes em Belize, mas o espanhol leva o peso em Belize de que a gente tem um problema territorial com Guatemala e também como um impacto da colonização foi criada essa divisão entre o inglês e o espanhol. Então, por exemplo, em certas partes da sociedade de Belize, vão te dizer: Ei, por que que você está falando espanhol? Aqui se fala inglês, ou aqui se fala crioulo. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, que eu acho muito relevante o espanhol dominante e eu não posso falar. Eu não posso escrever, nem falar formalmente, justamente pela sociedade que estamos. Então, tem um balanços ou falta de balanço de poder na sociedade, como parte de colonização e da história também. Então, eu só queria falar isso e saber qual é a sua opinião sobre isso. Bem, muito interessante o caso de Belize, né? Porque é impressionante. Se você falar castelhano sem passar pela escritura, presta atenção nisso. O domínio que você tem sobre o castelhano sem nenhuma necessidade de escrever, né? Inclusive, você fala um espanhol padrão. Esse que você falou com a gente é o espanhol padrão. E é padrão, é uma variedade que costuma surgir através dos meios de comunicação e da escritura e educação, né? Mas você fala muito bem. Mas você não escreve, né? Então, isso é muito interessante. Então, você tem essas duas regiões, produtos da colonização diferenciada dos nossos territórios. E o problema que você percebe é que algumas pessoas, quando querem falar a língua em outro lugar, em um lugar onde a língua, na zona inglesa, as pessoas sancionam esse comportamento linguístico, né? E eu suponho que acontece mesmo quando as pessoas falam inglês na zona mais hispanohablante, né? Então, esse é o perigo da oficialidade de uma língua. Quando a oficialidade de uma língua se estabelece sem respeito pela existência de outras línguas, essa oficialidade acaba sendo uma arma para o deslocamento linguístico, né? Então poderia acontecer, não sei se daqui a 2 ou 3 gerações de espanhol já não se fala em Belize, né? Isso pode perfeitamente acontecer. E qual é o problema que está acontecendo nos Estados Unidos a partir de hoje, né? A partir de hoje com essa padronização do inglês. Então, sei, pelo que você nos falou, o Belize não tem uma política linguística, mas deveria ter. E eu te pergunto, Delmer, se diz algo na Constituição de Belize com relação às línguas? Oficialmente não existe algum artigo ou algo assim que fale especificamente sobre as línguas, mas oficialmente é reconhecido como a linguagem que se usa em Belize. Mas justamente, para mim, parece muito interessante porque em Belize é que a gente vê, ainda que o inglês é o idioma oficial, o espanhol tá, a população que fala espanhol tá crescendo. Por duas razões. Uma, a migração, e dois, estamos muito conectados à América Central, por exemplo, Guatemala e também México. Então, essas relações também impactam
a parte hispana. Então, ainda que tenhamos o inglês como a linguagem oficial, o espanhol segue se falando muito e vai se implementando, ainda que a política, ainda que não exista uma política comprehensive language policy, que ainda que o inglês seja a língua nas escolas, a língua padrão nas escolas, o espanhol segue crescendo pela migração também, porque também o legado colonial é que colocaram muitos dos grupos étnicos em certas regiões geopolíticas no contexto de Belize. Então, por exemplo, existem países do oeste e do norte do país que estão crescendo, são hispanofalantes, hispanohablantes. Interessante. Então, seria importante, né, conseguir atingir uma política linguística a respeito da diversidade em Belize que situe a valorização das línguas na sua medida justa, né? Para que as pessoas não usem a oficialidade de fato que existe em Belize, mas da língua inglesa, para exercer violência, discriminação linguística a outras pessoas, né? Então, uma política linguística promotora da diversidade, que esteja aliada de uma política de luta contra a discriminação étnico-racial ou de qualquer índole, juntas podem ter força para lutar contra a violência linguística, né? A violência exercida nesses espaços. Bem, interessante. Eu queria fazer essas perguntas, essas dúvidas, que eu acho que são chaves pelo que a gente viu ontem, tanto na Colômbia, com relação ao bilinguismo. E, olhem aqui, encontrado, deixa eu ver, vou compartilhar isso. Eu encontrei esse artigo em academia.edu, diglosia, bilinguismo estável e manutenção da língua minoritária, né? Então seria interessante, porque isso está organizado para sociedades da Europa ou do Reino Unido, né? Então poderia fazer um olhar para ver se serve para nossa discussão, a discussão que foi colocada por Luiz Henrique, né? Eu acho que tem, de certa forma, tem um sentido, né? Quando a gente recebeu tardiamente, como ele comentou, as receitas da revitalização linguística vinda da África, que passa pela Espanha, Catalunha e País Basco, chega para as Américas como receita tardia e não nos anos 70, com a oficialização do quechua no Peru, mas nos outros países também nos anos 70, 80, de qualquer forma, chega com a receita pensada para que a língua originária consiga ter todas as funções de exatamente igual desses equiparáveis à língua hegemônica, né? A língua indígena, da mesma forma que a língua hegemônica como o castelhano. E essa interpretação maximalista dos objetivos da revitalização talvez seja, talvez eu digo, seja irreal, seja pouco pragmática, esteja divorciada, afastada da realidade e da ecologia da língua, onde encontramos que as funções da língua estão diferenciadamente assignadas. Talvez impor uma língua, forçá-la a funções de oficialidade, quando não está adequadamente desenvolvida para isso, por exemplo, fazer que em Yucateco se faça toda uma linguagem jurídica para levar processos judiciais na justiça formal. Em Yucateco, talvez seria contraproducente, né? Talvez a pessoa dissesse,
O que que o Estado está fazendo com a minha língua? Ele está descontextualizando, né? Como Ana dizia, Ana Karina Hertz. Talvez. Com isso em mente, a gente vai iniciar o que eu tinha pensado para a aula de hoje. Então, vou compartilhar isso, que é a terceira unidade, quando a gente viu ontem, avaliação das políticas linguísticas. Primeiro tema, avaliação do processo de revitalização. E vemos essa primeira definição do que é revitalização. Hum? Diz essa definição de Fernando Ramal e João Paulo Rodrigues Llanes. Com esse nome tem que ser catalão, eu suponho. São espanhóis, socialistas linguísticos de 2014. A revitalização linguística é um processo intencional e planejado por parte de uma comunidade para recuperar, fortalecer e promover o uso de uma língua em perigo de desaparecimento, com o objetivo de garantir a sua transmissão intergeracional e seu uso em todas as áreas da vida social. Aqui na direita vocês têm a definição em português. Quem está de acordo ou não com essa definição? Eu gostaria de receber alguma opinião. E repito, a revitalização linguística é um processo intencional e planejado por parte de uma comunidade para recuperar, fortalecer e promover o uso de uma língua em perigo de desaparecimento com o objetivo de garantir a sua transmissão intergeracional e seu uso nesses chaves em todos os âmbitos da vida social. Vocês estão de acordo ou não dessa definição de revitalização? Quem escreveu e para qual realidade escreveu? Vou perguntar a alguém que não falou até hoje, hein? Alguém que não falou até hoje. Liben Dessu? Vamos começar assim a perguntar a dedo para motivar a participação. Liben Dessu? Li? Oi, como é que você está? Boa noite, Agostinho. Sim, justamente é o tema que saiu no trabalho do grupo da aula anterior, né? A parte, além de generar falantes, a parte da revitalização é importante que essa língua seja possa usar em outros espaços, né? Que saia da casa, da comunidade, que possa ir para fora, que vá para um serviço público, por exemplo, né, e possa fazer uso da sua língua, ser atendido na sua língua e tudo isso. Então, esse contexto me parece uma definição muito acertada, porque é, a parte da revitalização música, né, formar novos falantes para garantir sua transmissão intergeracional, vai para fortalecer a língua. Nesse contexto, dar uso fora esses espaços de casa, de autoridade, acho que é muito importante. Então, acho que é uma definição muito importante nesse contexto, muito acertada. Obrigado, obrigado, Lee. Então, você está de acordo com essa definição? Porque está vendo transmissão intergeracional, que é aquisição. Você está vendo fortalecimento da língua, né? O que é o qual é trabalhar em corpos. E você está vendo o seu uso em todos os âmbitos. Isso tem a ver com corpos. Mas quando a gente fala de mobilização léxica, por exemplo, tem a ver com status também, né? Com status. Seja levar e apresentar a profissionalidade. Bem, quem que pensa de uma forma diferente do que Lee pensa? Eu queria saber quem opina de uma forma diferente. Vamos perguntar para alguém ou da mesma forma. Alguém está falando? Está um pouco distante. Não,
Aumenta um pouquinho seu volume e fala um pouquinho mais forte pra gente poder escutar. Está um pouco. Muito obrigado, Daniel. Muito interessante também. Então, você tem essa visão diferente da que a definição propõe. A definição, agora sim, e da que ele mencionou, né? Você considera que é uma definição muito própria da realidade europeia ocidental, onde não existe a violência colonial ou pós-colonial que sofremos nos nossos países. Então, é mais fácil pensar simplesmente para superar o silenciamento da língua, mas não tem questões de interculturalidade, eu diria. Não tem dificuldades de interculturalidade porque não tem tanta distância, né, entre o acesso ao poder das sociedades em contato, né? De fato, na Catalunha, no País Basco, essas comunidades autônomas da Espanha têm mais poder econômico que as outras, né? Não tem tanto poder político centralizado como Madrid, onde tem a sede do governo de todas as comunidades. Mas sim, tem também seu próprio poder em governo autônomo, né? Então não tem um problema de poder, mas tem outras questões, né? Então, essa é uma ideia interessante. Agora vamos ver outra definição. Outra definição, a segunda definição de revitalização linguística. Essa é a que Liane Hinton propõe no livro The Green Book of Language Revitalization in Practice, o livro verde Revitalização Linguística na Prática. Esse livro é interessante porque se chama o livro verde porque pensando em raízes, né? Movimento do crescimento de ervas, de grama, de plantas de cultivo, né? Na ecologia mesmo. Por as Nações Unidas que chama o livro vermelho das línguas indígenas que fala da perda de línguas, né? Então, como resposta ao livro vermelho,
ele publica o livro verde, né? Então vamos ver sua definição. A revitalização linguística se refere aos esforços de uma comunidade para recuperar sua língua do declínio do uso que está caindo, né? E da possível extinção e restaurar para um estado de saúde e vitalidade dentro da comunidade. Então, olhem, aqui Liane Hinton não está falando de todos os âmbitos de uso, nem está falando de promover para fortalecer, não está falando de. Está falando de levar o uso para todos os âmbitos de uso, né? A revitalização linguística é isso, olha. Você tem uma comunidade, essa língua está em declive, inclusive pode estar impossível, risco de extinção, e o que eles fazem é forçar para dar um estado de saúde e vitalidade dentro da comunidade, não necessariamente fora, né? Mas o que que significa estado de saúde e vitalidade? Uma razão, por alguma razão, ela não coloca uma precisão nesse tema, porque no olhar dela, Liane Hinton, a comunidade faz qualquer coisa, em qualquer âmbito. Talvez não é necessário apontar a todos os âmbitos de uso. Talvez só, olhem, a língua não está sendo usada para cantar. Uso um pouco mais vital que antes, né? Então é interessante como Liane Hinton, que é uma estudiosa de processo de revitalização de ninhos linguísticos do México, estudou muitos desses contextos de línguas originárias no México, em Oaxaca, né? E em outros países. Ela, depois de anos vendo os processos de revitalização na América Latina, nas sociedades indígenas, tomou uma distância sobre os maximalismos de termos de expectativas sobre processos de revitalização linguística. E quase que ela disse tudo que a comunidade faça para fazer uso da sua língua que seja mais vital é revitalização. Então, retomando a definição primeira, estava pensada desde o mundo da Europa Ocidental para o mundo da Europa Ocidental. Não, o que eu proponho e que eu entendo que Daniel concorda comigo é que essa definição não serve para os nossos países. E talvez tenha a ver com isso que Luiz Henrique chamou de ontem sobre diglosia como linguismo estável. Ou seja, talvez não tenhamos que apontar a totalidade a que a língua originária esteja em todos os âmbitos. Vamos pensar em uma língua com um só falante ou dois falantes nos nossos países, né? Tem um filme famoso, né? No México, um filme muito bonito sobre sonho em outro idioma, né? Algo assim. E que trata de três pessoas que são falantes, os últimos falantes de uma língua numa comunidade. E existe um linguista mexicano
típico linguista que leva na sua mochila, né? E tá gravando uma senhora que é o falante mais fluido das línguas, e é seu irmão, e a senhora morre, né? Então ele precisa gravar a interação dessa língua, porque senão não tem como documentar a língua na riqueza da interação verbal real. Mas o que acontece quando outra pessoa, as únicas duas pessoas que falam a língua estão brigadas, juradas de morte com o irmão da mulher falecida? E juntá-los é um desafio que é o tema do filme, né? Que é a trama do filme, que é traumático. Esse, essa questão é traumática. Porque, bem, então, num caso de uma língua como esse, que tem um falante, dois falantes, nos nossos países temos exemplos, né? Essas línguas. Em todos os nossos países temos exemplos, possivelmente, dessas línguas. De 10 menos de 10 falantes. Teria sentido de tornar ela a língua oficial? Seria sentido de torná-la a língua de instrução, a língua em que se dita todo o conhecimento na escola? Não dá para fazer, né? As crianças não vão entender nada. Enquanto estamos fazendo, mas bem, é forçando gramáticas, a língua vai desaparecendo. Então, essa exigência de um processo de revitalização linguística pensado para uma língua em um contexto diferente como o nosso é uma exigência maximalista, portanto, irreal, portanto, conduzente ao fracasso. Novamente, o Estado pensando, ou a academia, nesse caso, pensando o que que temos que fazer com a língua sem perguntar aos falantes. Porque se você vai perguntar para o falante, ele diz aqui entre nós, eu vou te perguntar, o que que a gente pode fazer com a sua língua, né? O que que a gente pode fazer para os próximos 3 anos? Ele não vai te dizer, eu quero que minha língua seja que o presidente fale, ou o prefeito. Não, ele não vai te dizer isso. Ele vai te dizer, eu quero que as crianças estejam aprendendo minha língua. Tá bom, como? Vamos fazer um programa de professores aprendizes, né? Esse programa de professor aprendiz, muito usado na revitalização da língua Maori, onde uma pessoa mais velha que fala a língua consegue um aprendiz, jovem, criança, adolescente, e esse aprendiz o acompanha em atividades diárias, né? E assim ele vai aprendendo com a transmissão da cultura, a transmissão da língua, né? Vai aprendendo a língua. Talvez isso é o melhor. Então, isso que eu também acredito, né? Por exemplo, o que a gente falava antes, né? A oficialização das línguas originárias, então, em todos os nossos países, a oficialização de papel, né? No papel, a oficialização de puro nome, de discurso, de palavra, mas não real. É uma saudação à bandeira. Não leva para nada, não lugar nenhum. Para que que eu vou tornar oficial uma língua com 30 falantes ou 100 falantes? Para que que eu vou tornar ela oficial? Se fazer uma língua oficial vai significar que é uma língua que se comunica, o Estado se comunica. Então isso não vai acontecer. Pelo menos não. Então é irreal. Nos deixamos governar pela forma de entender a revitalização linguística em Israel, na Catalunha, no País Basco e em outros países onde não existe o problema que nós temos aqui nos nossos países da hierarquia de poder.
e a não existência de recursos e o avançadíssimo processo de deslocamento linguístico. Então, não é realista. Então, temos que voltar a pensar no que é que a comunidade quer. Então, a revitalização são os esforços da comunidade com seus próprios objetivos sobre sua própria língua. E talvez, se a gente devolve o ponto de vista, não a língua, mas a comunidade, e os que somos linguistas aqui, nos tiramos a camisa, ou essa pose de linguista, a gente pensa mais em termos de respeito pela vontade, pela vivência, agência da própria comunidade, talvez a gente possa entender, começar a pensar em processos de revitalização linguística mais realistas e que, portanto, não vão ao fracasso. Senão, não tem êxito, né? Bem, agora, se a gente pensa no processo de revitalização linguística com essa liberdade, talvez a gente já possa entrar a falar disso, né? Esse é o livro que eu falava, o livro Verde da Revitalização Linguística na Prática, de Len Hinton e Ken E. Hale, de 2013. E o capítulo 1 é muito interessante. Fala de tudo sobre revitalização linguística. É um primeiro capítulo porque em todos os livros tem casos, tem estudo de casos. Esse primeiro capítulo está traduzido ao espanhol. Eu encontrei na Academia.edu. Então eu copiei alguns fragmentos que eu acho que são interessantes como tal. Bem, eu vou passando, lendo e passando. A diminuição da diversidade linguística no mundo está vinculada com a política e a economia mundial. Vocês também têm que ver não só com a forma que o Estado está organizado o poder político, econômico nas nossas sociedades, mas no mundo. Essa política econômica mundial que invade e se empodera das terras dos povos indígenas, ameaça os ecossistemas nos que vivem, arrasa com suas formas de sustento tradicionais e os converte, no melhor dos casos, em trabalhadores do nível mais baixo da grande sociedade, na que agora se tornam segregados e marginalizados. Então, claro, o processo de deslocamento linguístico, expulsão linguística, isso está no manual de Flores. José Antônio Flores, eu acho, sobre revitalização linguística nesses processos há alguns anos. Aí ele cita a outro pesquisador que diz que o processo de deslocamento linguístico não é outra coisa além da correlação verbal, a cara verbal de um processo social, socioeconômico mais profundo de contato de sociedades de poder econômico desigual. Então, o fenômeno que existe é o contato de sociedades de poder econômico desigual, que estabelecem uma hierarquia e um domínio, uma opressão de um contra o outro. E esse é o fenômeno principal. E o verbal o linguístico é um subproduto, um correlato verbal. Então, se a gente quer revitalizar a língua, estamos trabalhando do sintoma, mas não na doença. Então, a doença das línguas é, na verdade, a doença das sociedades. Se a gente quer trabalhar na revitalização linguística, sem atacar as causas profundas dessa situação, estamos colocando maquiagem, maquiando nessas quebras, nessas, nesses grãos, nessas rachaduras de uma criança com um processo viral. Não podemos curar essa criança com urticária, tapando esses pontos com maquiagem. Temos que curar o que está dentro, né?
Outra coisa que é interessante é que não existe métodos, não tem instruções. Essa é a revenção de deslocamento linguístico de línguas shift. Deslocamento linguístico não tem instrução no métodos, não tem receitas que funcionam para todas as comunidades. Também não tem material didático de línguas ameaçadas. E muito poucos programas de revitalização linguística existiram em tempo suficiente para servir de modelos. Não existe porque também não tem tanta experiência nisso. Como Antônio Machado diria, se faz caminho ao andar, né? Ou parafraseando, se faz caminho ao falar as línguas, né? Angélica, você não pode falar. Mas o que acontece se não. Se... Como que você disse da comunidade vai revitalizar? Pelo que acontece. O que que acontece se eles não têm interesse? Ah, aqui você tem a obrigação de revitalizar a língua, né? Então você vai chegar na pessoa do seu país e revitalizava a língua querino, né? Ele tinha que trabalhar aí revitalizando essa língua, mas os querigos nem tinham interesse de revitalizar essa língua. E descobriram que uma das melhores maneiras de revitalizar a língua era criando paqueras transfronteiriças. Um homem dos Estados Unidos, mexicano, onde a língua. Se criava uma família que transfronteiriça, binacional. Mas o que acontece se não, eles não têm interesse? Falantes da língua. Você tem que ir para trás e dizer é o seu direito, né? Mas, claro, ontem também foi dito na conversa. A decisão deve ser informada. E deve, para ser informada, o falante tem que estar exercendo a sua agência, o seu poder ao decidir se revitaliza ou não a sua língua. Mas tem uma grande diferença entre uma agência empoderada e uma agência encolhida, encurralada. A comunidade pode decidir que as crianças não falem sua língua porque é um mecanismo de defesa para evitar a discriminação à nova geração, para que eles não sofram o que a geração mais velha sofreu. Mas essa é uma agência desempoderada, encolhida, encurralada. Então, obviamente, a decisão teria que receber um acompanhamento para reconhecer e restituir o valor da língua, o amor até a língua, né? E talvez depois disso, desse trabalho de conscientização, talvez eles mesmos mudem de postura e de decisão. Então, se depois disso vocês seguem concordando que querem abordar na língua, temos que respeitar esse processo social, né? Eu acredito. Então, o que Lehinton e Hale dizem nessa introdução é isso. Os objetivos da revitalização linguística dependem da situação em que se encontra a língua. De que tamanho é a comunidade que fala? Os falantes reais ou potenciais estão geograficamente unidos ou dispersos? Que nível de poder político eles têm? Tem uma nação que poderia lhes dar a sua língua um caráter oficial ou são minoria total numa nação multilíngua? Com quais tipo de recursos a comunidade conta? Segue existindo falantes nativos? Que idade tem os falantes mais jovens? A língua está bem documentada ou não? Ou falta essa pesquisa? A gente chamba aqui no México esse trabalho. Falta esse trabalho? Tem uma grande história de escritura. Existem escolas ou universidades onde você pode estudar a língua. Tem professores capacitados de ensinar a língua. Que recursos financeiros se contam? Em que medida a comunidade deseja a revitalização linguística?
Então, depois de um diagnóstico de que você faz todas as perguntas, existem programas para entender cada um dos aspectos necessários para avançar, né? Sem importar em que extremo da balança esteja uma língua, se é aqui ou aqui, a revitalização linguística sempre é complexa e difícil, mas sempre é possível também, ao menos em certo grau. Temos poucas expectativas, pois teremos êxitos. Se as expectativas são reais ou modestas, é possível atingir. Talvez uma comunidade de pequenos esforços com professores capacitados, com poucos falantes, recursos limitados, não possa ter tanto quanto uma grande comunidade que fala e não poderá alcançar suas metas tão rápidos, mas sempre é possível algum grau de revitalização e, à medida que se alcança certos níveis, outros mais se tornam alcançáveis como numa escada que você vai subindo, né? O único que realmente é necessário para começar com a revitalização linguística é um mínimo de uma pessoa que esteja dedicada à causa, que compre esse pleito. Essa única pessoa pode fazer muito, inclusive sem apoio da comunidade. Olhem, a comunidade não quer, mas ele quer. Essa pessoa pode começar seu trabalho. Pode pesquisar aqui documentação existe, conhecer os falantes vivos, no caso de não ter falantes. Aprender a língua até onde seja possível com os recursos existentes, desenvolver materiais modestos de aprendizagem que outros possam usar, seja nesse momento ou depois, pode trabalhar para o futuro. Tratar de despertar o interesse da comunidade com reuniões ou eventos linguísticos e procurar o apoio de linguistas para documentar a língua ou ajudar a interpretar os documentos antigos existentes. Uma só pessoa pode fazer tudo isso. O apoio da comunidade é importante, sim. Se não está no início, ela pode chegar depois, quando o promotor tenha atingido algo que a comunidade possa confiar. Ainda que isso não ocorra, essa pessoa interessada pode produzir algo de valor, que as gerações futuras apreciem mais que as contemporâneas. Então, se a comunidade não está interessada, talvez seus filhos ou netos, sim, tenham necessidade de perguntar quem eu sou, de onde eu venho, como é o meu mundo, como é a minha sociedade, e tenha necessidade de aprender a língua, revitalizá-la, ou responder a pergunta de quem eu sou nesse mundo global. Então, Quinton propõe uns passos para a revitalização do deslocamento linguístico. Parte dos passos dados por Fishman, que Fishman desenvolve sua teoria basicamente a partir do estudo de caso de Israel, do hebreu, do hebraico moderno, né? Mas Quinton elabora para o caso das línguas indígenas. Os passos podem variar dependendo das circunstâncias e do estado da língua. Além do mais, a ordem não é estrita, pode começar por passos diferentes e as metas também não são as mesmas de todas as línguas. Então, passo um, é elaboração e planejamento linguístico. Eu vou passar rapidamente, tá? Vocês têm no seu material. Avaliação e planejamento linguístico, ou seja, fazemos diagnósticos e planejamos. O passo 2, se a língua não tem falantes, usar os materiais disponíveis para reconstruir a língua e desenvolver uma pedagogia adequada. Passo 3, se a língua tem só falantes anciões ou mais velhos, documentá-la. E cada um desses passos pode ser simultâneo com outros, né? O passo 4 é desenvolver um programa de aprendizagem na segunda língua, como segunda língua para os adultos. E isso é importante porque eles podem ter posição de liderança. Passo 5, criar ou fomentar as práticas culturais que apoiem ou alimentem o uso da língua ameaçada, que se tornem a pescar na língua tradicional, voltem a cantar, voltem ao falar sobre conhecimento de plantas, etc. Passo 6, desenvolver programas intensivos da segunda língua, programas de imersão, né, de preferência com ambiente escolar. Passo 7, usar a língua em casa, né? Forçar a falar a língua
no lar, para que ela possa ter língua materna das crianças. Passo 8. Tem línguas que não têm falantes maternos e que, por um esforço de militância, conseguem a nativização, uma geração que tem como língua materna. Isso é fantástico, né? O risco é que essas crianças vão transformar a língua, porque no desenvolvimento da língua de uma criança também acontece a criação, né? Bem, é melhor que a língua seja transformada do que uma língua que não exista, né? Passo 8. Estender o uso da língua indígena a âmbitos locais mais amplos, como o governo comunitário, aos poucos os meios de comunicação, o comércio local, etc. E assim cada vez mais, né? Até onde seja necessário. E passo 9, quando seja possível, estender os âmbitos da comunidade até a população em geral. Talvez a língua de comunicação se torne um pouco mais ampla, ou talvez se torne língua de governo. Isso só se for possível. Se não for possível, talvez não seja nem necessário. Bem, esses são os 9 passos que Hinton coloca. Vocês já sabem em qualquer ordem. E agora, para falar de processos de avaliação de políticas linguísticas da revitalização, uma coisa básica é que para poder avaliar um processo de revitalização linguística, o mais importante é o desenho de projeto. Se não desenhamos o projeto, de certa forma, não vamos poder avaliá-lo. A avaliação não vai ser objetiva, vai ser subjetiva e inexata, imprecisa, impressionista. Então temos que ir para o desenho do projeto de revitalização e esse desenho tem que incluir a lógica do marco lógico de desenho de projetos sociais, né? E aqui é minha proposta, minha recomendação para vocês, se é que vocês não estão treinados em gestão de projetos de desenvolvimento social, se vocês não têm um treinamento formal em gestão de projetos de desenvolvimento social, e, sobretudo, como é esperável, as comunidades não têm esse treinamento que é o mais frequente. São interessantes os módulos que foram preparados pela FUNPROIANDES, a Fundação pela Educação Intercultural Bilíngue nos Andes, fundada há vários anos por Luiz Henrique Lopes. De fato, Luiz Henrique Lopes atualmente é presidente e até abril que vai ter uma mudança. Ele desenvolveu esses métodos, né? Que são adequados para as nossas realidades. Então, são baixáveis nessa página que tem aqui, a- o site Comproibandas. Você vai para esse site, eu vou compartilhar. Você vai para o site, e aqui temos os módulos de formação, porque tem, entre publicações, tem várias coisas para escolher. Você pode escolher módulo de formação, e você vem para cá, e aqui tem vários módulos de formação, muitos vinculados à educação intercultural, bilíngue, e temos esses para revitalização, né? Interculturalidade, esse outro. Logo tem esse aqui. Temos esses dois. Os seguintes. Aqui temos mais, né? Mas não consigo passar para a próxima, mas bem. Aqui temos. Então eu volto para a nossa tela do PPT. Ah, desculpa.
Então aqui tem esses quatro módulos. O primeiro é interculturalidade, cidadania e multilinguismo. Esse é um módulo que nos permite treinar e capacitar as pessoas com que a gente vai trabalhar nesse olhar de interculturalidade como estratégia de desmontar, estratégia de desmontar a colonialidade, como a gente está pensando nas línguas indígenas. Justamente como receita para que a gente não esteja maquiando as, as doenças, né, as questões de um doente. O segundo módulo é a experiência de revitalização cultural e linguística. Isso é interessante para que vocês conheçam casos, vocês já conheceram casos com o módulo dado pelo professor Giovan. O terceiro módulo é diagnósticos sociolinguísticos. E o quarto módulo é identificação e formulação de projetos de revitalização linguística. Então, como atividade seguinte, no módulo, vocês têm o próximo, né? Se vocês vão para o livro do módulo, se vocês vão para o livro do módulo e vamos para a unidade 3, vão para a unidade 3, vocês vão achar essa atividade. Vocês baixam esses materiais e lê o módulo 4. Eu proponho a leitura do módulo 4. Se vocês não têm muito tempo, vocês têm que revisar e, idealmente, ler, porque é muito importante. O módulo 4 é esse: identificação e formulação de projetos de revitalização linguística. Vamos ver. Vamos ver nessa página, nesse site, o módulo de identificação. Vamos nesse módulo, vamos para o PDF e vamos ver quais conteúdos tem, para vocês vejam do que se trata. Então, temos a apresentação, um resumo, etc. Conceitos básicos, alguns conceitos básicos que são necessários se vamos trabalhar com uma comunidade. É importante que existam alguns conceitos que se entendem: projeto social, quais são os atores de um projeto, o ciclo de um projeto, o quadro lógico. É muito importante. A participação e planejamento em projeto. Dessa perspectiva, essa proposta que é a pesquisa, ação participativa. Porque, por exemplo, se estamos fazendo diagnóstico, para fazer o diagnóstico você tem que pesquisar, mas é pesquisar envolvendo os interessados, os autores da comunidade. Então, é pesquisação, participação ativa. Então, temos essas etapas importantes na formulação do projeto. Primeiro identificamos o projeto. É claro que antes foram feitos diagnósticos, né? Isso está no outro módulo. Então, primeiro se identifica o projeto, se estabelece o marco de referência, se estabelece o estado da situação. Segundo, como os atores veem, uma priorização estimativa, se eu tenho diferentes coisas que fazer, o que é mais urgente, o que temos que fazer primeiro. Em seguida, temos que estabelecer as variáveis e nivelar. Essas variáveis são importantes porque são as que vão permitir entender como avança esse projeto e, portanto, como medir seu êxito ou seu avanço, atingir metas. A identificação de variáveis, a planejamento e formulação do projeto, são construídas as frentes de ação, que é a estratégia, objetivo e finalidade, o que que a gente vai ter como objetivo, o que que a gente pode alcançar, o que que é um objetivo alcançável, o que que é um sonho muito grande, para a gente não propor metas que nos frustrem, né?
a finalidade, quais são os produtos que a gente vai atingir, o que que a gente quer atingir concretamente. Finalmente, do projeto, os componentes, quais são as atividades para atingir esses produtos ou componentes. Quais são os indicadores que me vão me permitir saber se eu estou atingindo meus objetivos? Os indicadores são fundamentais em todo projeto social, né? Quais são os supostos e fontes de verificação? Como dizer que os verificadores estão avançando? Essas suposições. De que forma eu vou pegar a informação para ver se saber se sim ou não esse indicador está sendo cumprido? Quais são as suposições também? Em seguida, por fim, esse plano operativo, que já é minha folha de rota, né? Que eu já vou avançando. A primeira identificação do projeto e a segunda é planejamento e formulação. Ainda não executamos. Isso termina com o projeto desenhado. Então é muito interessante esse manual, porque vamos para a página 18, que é o ciclo de vida de um projeto. Página 21 está aqui, né? Então, o projeto é a situação inicial, ou análise dessa situação, ou diagnóstico. Em seguida, a gente determina qual é o objetivo, a gente planeja, executamos o projeto, e depois dizemos no que a gente errou, temos que corrigir. Então, adaptamos a, o planejamento inicial, adaptamos porque a gente diz, olha, isso não funciona muito bem, a gente tem que corrigir enquanto a gente faz. Monitoramos e avaliamos e levamos para os resultados das experiências, né? Bem, então, aí temos toda a forma para construir o quadro lógico de um projeto, e isso está feito como um módulo de capacitação. Eu conto para vocês que nós, com a Unesco, desenhamos um projeto de revitalização linguística e cultural para três comunidades, três línguas indígenas em comunidades da Amazônia peruana. E fomos trabalhar primeiro com uma língua que se chama Iquitu, onde só tem um falante, semifalante, na verdade, e nem tão fluido, né? Em seguida, em outra comunidade, tem a língua Taguxiro, desculpa, Taguxiro. Depois, fomos para a língua Equito, na comunidade de falantes da língua Equito, uma das três comunidades que existem. E aí, trabalhamos na comunidade onde as crianças já não falam a língua. Em seguida, trabalhamos com a comunidade Ukama, que é uma língua que é falada em outras comunidades, mas nessa comunidade não é falada, mas só pelos mais velhos, cinco pessoas mais velhas, né? E, ó, um deles já surdo, né? Mas a língua se ensina na escola, então temos essa vantagem. Então, o que que a gente fez? Identificamos, revitalizamos, a gente colocou revitalizador e contratamos e os capacitamos. Então, usamos esses manuais para capacitar, porque esse é um módulo que se capacita a pessoa para que ela formule seu próprio projeto. Mas é claro, o acompanhamento tem que ser permanente, né? Mas com esse módulo, a comunidade pode desenhar seu próprio projeto. Então, tudo isso aqui é um processo, é um módulo para ensino de formulação de projetos de revitalização.
Então, uma vez que os projetos tenham sido desenhados, passamos para execução, depois se pode avaliar. Mas se não, eu insisto, foi desenhado com indicadores e fontes de verificação e objetivos e produtos, não temos como avaliar. Não temos como avaliar. Só é possível fazer uma avaliação puramente de percepções, mas não de execução e avanço de projeto, né? Então, isso é o que eu queria dizer para vocês sobre a execução de um projeto de revitalização. Então, esse módulo que eu mostrei para vocês, vocês têm como atividade ler. Assim como eu estava dando uma olhada, vocês têm a atividade de ler de fato. Não é muito grande, né? São 4 páginas. São 60 páginas. 60 páginas, mas que vocês vão ler super rápido, porque olhem, uma página é assim, paginazinhas curtas, né? Curtinhas. Vocês vão ler esse livro em muito pouco tempo e vai ser de suma importância e utilidade no seu trabalho, porque está adequado à revitalização cultural e linguística, né? Então vocês precisam que eu compartilhe esse módulo. Eu vou fazer isso. Por favor, eu lhes peço que vocês digam no chat o que eu tenho aqui como meta, porque eu tenho esses módulos baixados. Vocês também podem baixar, mas eu já tenho o PDF, eu já posso compartilhar, né? Se ler muito rápido, acho que em 4 ou 5 horas é possível ler. No caso do português, eu acho que também, né? É possível ler do português. Infelizmente, esses livros não estão traduzidos ao português, e eu acredito que seria uma boa proposta pro Gravandes, talvez traduzir pro português, né? Muito bem, então vou compartilhar. Muito bem. Então vamos ir até o final. Aqui temos exemplos de como se faz, né? Aqui tem um exemplo de um projeto já elaborado, né? Como você faz a priorização estimativa, você faz a aplicação das variáveis. Aqui temos a aplicação da matriz de Wester, que é uma metodologia para isso. Como essa matriz é revisada. E aqui vemos o plano cartesiano de questões ativas e passivas, frente de ação, estratégia, como se constroem estratégias, como se constrói a finalidade. A finalidade é fortalecer o uso da língua guarani na comunidade. Objetivo: as crianças e jovens na comunidade usam o guarani para estabelecer a revitalização da sua língua, né? Então vocês podem pensar nesses próprios objetivos e os componentes, né? Componente 1, crianças e jovens dialogam com seus pais e mães na língua guarani. Componente 2, motivação para o uso de língua. Crianças e jovens se comunicam entre seus pares, entre eles, né? E esse componente de autoestima. Crianças e jovens recuperam sua autoestima ao se comunicar na língua guarani, se sentem orgulhosas. Nós temos esses 3 ou 4 componentes. E aí cada um tem que colocar a atividade. Se temos o componente 1, né? Crianças e jovens dialogam com seus pais e mães na língua guarani e nas suas famílias. Propomos atividades. Curso de imersão linguística em Guarani com 2 grupos, crianças e jovens. Subatividades. 4 módulos do curso elaborados pela comunidade de pesquisa.
Em seguida, jornadas de trabalhos comunitários agro na prática, né? E assim a gente vai desenhando essas coisas e criamos os indicadores. Isso é sumamente importante. Uma vez formulados os objetivos, as conquistas intermediárias das atividades, é necessário desenhar os indicadores para o objetivo da estratégia e para cada uma das conquistas intermediárias. Então, aqui ele conta funções e características e componentes. Então, aqui temos exemplos de indicadores. Se a finalidade é fortalecer o uso da língua guarani, um indicador pode ser. E desculpa, o objetivo é crianças e jovens guarani na comunidade usam a língua guarani para restabelecer a transmissão intergeracional da língua. Os indicadores podem ser, por exemplo, o indicador da finalidade pode ser: em dezembro de 2020, o status da língua guarani melhorou na comunidade. Por objetivo, temos em dezembro de 2020, temos uma meta, né, temporal. Crianças, meninas e jovens na língua guarani, dentro dos seus nichos familiares, usam a língua guarani. Em dezembro de 2020, crianças, meninas e meninas jovens da comunidade escrevem na língua guarani. Então, isso pode ser um indicador, né? Então, né, temos esse exercício para seguir aprendendo. E seguindo, vem as suposições e as fontes de verificações. Então, por exemplo, se temos a finalidade de fortalecer o uso da língua guarani na comunidade, indicadores. Em dezembro de 2020, melhorou o status da língua guarani na comunidade. Uma fonte de verificação, visual, audiovisual cinematográfico elaborado com a comunidade. Fizemos um curta cinematográfico, né? De 5 minutos, onde as crianças atuaram, fizeram um roteiro, interagiram e criaram algo, né? Ou transmissões ao vivo pela rádio da comunidade nas festividades. Existem transmissões, existem, foram feitas, né? Então, as suposições para isso são os comuneiros, né, como se diz no meu país, as pessoas da comunidade, né, geram convênios interinstitucionais com o conselho. Então, o que é que precisa para isso? Não só as suposições, mas precisamos que esses convênios tenham sido criados com o Conselho Educativo Guarani, no Instituto de Língua Guarani, a Prefeitura, o Governo Estadual, o Ministério da Educação, a Direção Distrital de Educação, para o fortalecimento da língua Guarani. Então, isso é necessário, né? É a suposição que é necessária. Muito bem. Então, temos mais coisas e logo vem o plano operativo. E o plano operativo funciona assim, com uma duração temporal clara. O que que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu com o material. Bem, eu perdi aqui onde eu estava, mas eu estava quase no final aqui. Ok, achei. Plano operativo, então temos atividades sobre atividades. Aqui a gente vê pela hierarquia na numeração. Indicador-chave, responsável. Temos que dar um responsável, alguém que se encarrega disso, né? O tempo, os recursos que serão necessários, tanto humanos como físicos e financeiros, e as quantidades, né? Montantes. Então, esse é o material que eu queria mostrar para vocês, que é sumamente útil, né? Bem, então vocês já sabem, a sua tarefa é continuar com isso. Ler esse material. É o número 4, identificação e formulação. Eu, sinceramente, recomendo ver todos, mas me interessa que vocês vejam esse quarto, porque aí se fala da formulação, e isso temos de mãos dadas com a forma de avaliar, né? Um processo. Bem, agora, o que é que tem que ter um programa de revitalização linguística e cultural para fazer, para ser um êxito, né?
Hinton disse de forma muito simples, né? Persistência, sustentabilidade e honestidade. Persistência é não aceitar um não por resposta. Ser insistente. Continuar com o programa frente às barreiras, incluso da própria comunidade. Isso é um requisito essencial. Não baixar os braços, ser teimoso. Não aceitar um não como resposta. Persistência. Segunda característica, sustentabilidade. Estabelecer o programa de tal forma que possa seguir funcionando depois de um primeiro ciclo de execução, né? Então vamos pensar o projeto em etapas. Alguns objetivos que têm seus próprios produtos e suas frentes de verificação, mas estamos pensando numa finalidade que vão aí mais além desse objetivo. Então, para que a finalidade possa ser atingida, temos que pensar que esse objetivo pode dar passos a outros objetivos, de outros objetivos e outros objetivos, em uma cadeia de formulação e execução de projetos. Isso significa sustentabilidade. Porque se a gente se propõe uma coisa muito grande e a gente fracassa, a gente não pode continuar. A proposta de objetivos pequenos permite que isso alimente objetivos possíveis depois. E por fim, a honestidade. A honestidade consigo próprio é crucial, porque às vezes a gente é tão avidamente que nossos esforços frutifiquem que nem sempre a gente consegue se afastar o suficiente para ver se o que estamos fazendo realmente está funcionando. Então, estamos muito obcecados, emocionados, submersos, tomados pelos nossos próprios esforços, nossas próprias expectativas, que não somos realistas e honestos com nós mesmos. Então, é necessário tomar uma distância do processo de forma que não nos frustremos, de forma que a gente seja capaz de olhar criticamente a execução do projeto e saber se estamos avançando ou não, né? Bem, agora, por fim, eu queria resumir o que a gente disse sobre o que a gente começou da definição da revitalização linguística com o contexto do espanhol e passamos a entender que não podemos. Logo a gente aprende que não existem receitas, não existem métodos que possam passar de uma experiência para outra necessariamente, né? Porque não tem experiência suficiente também. Tudo isso é importante para pensar na complexidade da nossa realidade, né? Então, muitos dos estudos e programas de revitalização linguística foram escritos na academia, descritos na academia, no mundo acadêmico, correspondem a realidades diferentes das que temos na América Latina e no Caribe. Por isso, é importante sempre adequar essas ideias, adaptar essas ideias ou medidas, ações à nossa realidade, considerando nossas particularidades históricas, sociais e políticas. E Luiz Henrique Lopes, ele disse: o contexto sociolinguístico na América Latina é muito diferente e complexo. É por isso que os desafios são, na verdade, únicos e que requer igualmente uma atenção específica e particular, não importar as soluções de outros países. Sem dúvidas, você pode aprender das experiências de revitalização desenvolvidas em outras partes do mundo. Sim, é possível falar de como foi feitas as coisas de outros países.
mas não pode e deve tentar, não pode nem deve tentar repeti-las diretamente sem antes pensar no contexto político e sociolinguístico específico ao qual se busca responder. A colonialidade do poder e do saber em jogo. Esse é um conceito interessante, né? A colonialidade do poder e do saber. Ou seja, nós nos relacionamos com o poder de uma forma em que nos ensinaram a nos relacionar com o poder. E quem nos ensinou? 4 séculos de colonização, né? Ou mais, ou menos. Mas por aí, né? Temos 200 anos de república, mais 400 anos de colônia. Meu Deus, essas lições de 400 anos estão tatuadas no nosso cérebro, né? E no nosso, na nossa forma de entender o mundo. Então, essa colonialidade do poder e do saber, das epistemias em jogo, exigem respostas criativas. Em muitos casos, que requerem processos prévios por parte dos próprios falantes, dos profissionais que desejam apoiá-los. A pergunta que se fazia: o que acontece se a comunidade não quer? Bem, talvez existam resultados de um processo de colonização do poder, do saber, do sentir, do gostar. E temos que fazer um processo de descolonização para que a vontade sobre o destino da língua seja uma vontade livre, livre, né? Bem, isso é importante que nós, como pessoas que estamos acompanhando o processo de revitalização cultural linguística, ou nós, como participantes do processo de revitalização cultural linguística, temos que fazer esse processo de descolonização. E para mim, eu lhes digo, uma maneira muito boa de fazer isso, esse é que a gente não fez. Acho que a maioria dos que estamos nesse curso já fizemos, mas minha experiência pessoal é essa. O módulo um. O módulo um, eu não só estudei, mas também tentei umas 3 vezes, como representante de povos indígenas da Bolívia, e cada vez que eu ensinei, eu aprendi muito. Ele me iluminou o entendimento, esse módulo, porque tem uma perspectiva política muito interessante. Uma proposta de interculturalidade crítica muito interessante. E Luiz Henrique continua aqui. Desculpem. Da mesma forma, numa situação de maior participação de política indígena, esses projetos de revitalização deveriam se basear nos desejos das comunidades linguísticas envolvidas, o que a gente conversava, né? E envolver, além do mais, aos verdadeiros donos da língua, ao seu desenvolvimento, o desenvolvimento dos projetos. Não pode ser feito na margem deles. Portanto, deve-se prestar atenção à livre apropriação da noção e do próprio projeto de revitalização idiomática, assim como a negociação permanente com os leões da comunidade e com líderes tradicionais. Consideramos que é possível ter êxito na medida que as ações de revitalização linguística adquiram caráter comunitário e respeitem os falantes na sua dignidade. Então, se a gente vai para a comunidade e trabalhamos, como a gente diz,
Nessas três comunidades que eu mencionei, a gente contrata dois revitalizadores. E, obviamente, contratamos jovens que demonstraram na sua própria experiência, serem entusiastas da revitalização da língua. Já era. Isso aconteceu no caso de Quito e no caso Cocama com Camira, né? Então, eles que tinham, um deles tinha um nível superior, outro era, um deles era professor da língua, e ele mesmo é uma pessoa que tinha revitalizado a língua no seu lar. Ele tinha aprendido Cocama como sua segunda língua, mas já falava com muita fluidez, absoluta fluidez. Então, evidentemente, ele era um revitalizador. Então, com isso, a gente trabalha formulando projeto. Então, esses projetos, é claro, foi validado, apresentado à comunidade por eles mesmos. Fizeram observações, os sábios, os anciões da comunidade, fizeram observações para o projeto. E uma vez validado e corrigido, etc., se executou está atualmente em execução, né? Já foram feitas muitas atividades muito interessantes. No caso de comunidade com um só falante, de mais de 70 anos, aí sim, evidentemente, o que fizemos foi formular um projeto muito mais completo de trabalho com essas pessoas. E o que a gente viu que era necessário, por exemplo, colocar um livro sobre, escrever um livro sobre história de vida e também fazer um trabalho da questão da língua, porque quando uma língua está desaparecendo, é como uma pessoa que sai daqui, sai de casa e temos que tirar a foto antes que ela saia, né? Para que as próximas gerações tenham matéria-prima para poder levar a um processo de revitalização, se for mais possível, né? Temos que trabalhar para o futuro. Bem, eu faço essa última pergunta para encerrar a sessão de hoje. Qual deveria ser a finalidade primordial de uma política linguística em um país como os nossos? Já falando de política linguística em geral, né? Qual deveria ser a finalidade primordial, né? Por exemplo, quando falando do caso de Belize, Delmer, não tem em Belize uma política linguística, né? Ou seja, documentada de cima para baixo, oficial, etc, né? Não existe. Se a gente cria essa política, Delmer, qual deveria ser sua finalidade primordial no seu país? O que que deveria ser proposta como finalidade? E além disso, mais para além, qual deveria ser o resultado ao passado alguns anos, digamos 10 anos, para dizer essa política funcionou? Podia ser que a sociedade, eu imagino, a finalidade primordial poderia ser, Delmer, você pensando nisso, o que que você iria propor? Qual seria o seu sonho? Se você se torna, por exemplo, um advocate, se você vira um promotor da legislação na matéria, como você faria? O que que você buscaria? Eu te pergunto. Você tá aqui, né? Não sei se você tá aqui. Talvez não. Ah, a Delma já saiu. Então eu pergunto a Evelio. Qualquer um de vocês. Ah, tem uma mão levantada. Vai em frente, Nicandro, vai em frente. Obrigado. Eu acredito que uma
finalidade geral, eu pensaria que é transformar o Estado e a sociedade de um Estado monolíngue, que é monocultural, transitar a um Estado multilíngue e multicultural, ou seja, digamos, essa hegemonia de uma língua majoritária, hegemônica, e também uma cultura, digamos, única e hegemônica sobre toda a sociedade, sobre todo o país, que se mude, né? Porque não é assim, né? É um plurilinguismo, então, mas digamos que não existe na sociedade geral. Na sociedade geral tem de fato só uma língua que é hegemônica, que ainda que não seja oficial, funciona como oficial. Você coloca algumas características culturais muito generalizadas e únicas, né? Então, uma política monolíngue, uma finalidade primordial, geral, transitar desse estado monolíngue, de uma só política, monocultural, para uma questão multicultural, multilíngue, pluricultural, que levaria várias décadas, né? Mas é como uma finalidade geral, primordial, eu acho que é isso. Ótimo. E como você imagina que teria que ser? Se cria essa política e você leva para o México dentro de 30 anos, digamos. Como você imagina que o México ficaria? Bem, sim, quando as pessoas coexistem de forma mais simétrica, de diferentes línguas, diferentes culturas, poderíamos dizer. Não sei, línguas como nágua, o maia, o tepruiano, enfim, o otomí no México tivessem uma representação muito mais simétrica na sociedade. Ou seja, aparecem nos mesmos massivos de comunicação, tem possibilidade de ver, não sei, cinema, filmes com legendas não só em inglês, mas também as possibilidades que existam legendas e dublagens em agotomia, tipo Yono, Nágua, Maia, outras línguas. Eu vou para as instituições do Estado e sem nenhum problema, eles me emitem ofícios, me emitem documentos oficiais em qualquer uma dessas línguas, no metrô, no aeroporto, nos grandes letreiros das estradas do país. Tem possibilidade de ver todas as indicações, todas as instruções de forma multilingüe, né? Não sei, algo muito importante seria erradicar por completo a discriminação. Se alguém falasse alguma dessas línguas, estou no aeroporto, eu posso falar tempruiano, posso falar também, sem ser sujeito de discriminação, piadas ou exclusões. Enfim, como todo esse contexto, né, que, além do mais, que nas comunidades também é possível ver as pessoas que sem nenhum problema, sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, podem estar utilizando a sua língua materna, pode estar mudando para o espanhol, inclusive para o inglês ou alemão, não sei, com uma sociedade um tanto mais global, que tenha podido erradicar a discriminação pelo fato de falar uma das línguas originárias do país. E, é claro, uma maior vitalidade nas línguas que anteriormente estariam em alto risco de desaparecimento. Muito obrigado. Presta atenção. Essas perguntas são importantes porque vão para dois extremos do que a gente viu como processo de política linguística, né? A primeira pergunta vai sobre o processo de formulação da política, que se estabelece a finalidade ou o objetivo geral. Mas já sabemos que a formulação vem a emissão da política, digamos, né? A criação da política, depois vem a interpretação, a implementação, a apropriação e em seguida, no final, depois de passado alguns anos, vem a materialização. E a segunda pergunta, qual deveria ser o resultado, é uma pergunta pela materialização que a gente imagina, né? Então, parece a mesma pergunta, mas não é a mesma pergunta. Uma pergunta é por finalidade e nos faz pensar na etapa de formulação da política. A segunda pergunta é pela realidade e nos faz pensar na
materialização da política depois de alguns anos, ou seja, os efeitos reais na vida das pessoas e das línguas, né? Então, isso é algo que estão chamados a fazer como formuladores, implementadores, criadores, etc., de políticas linguísticas, né? Bem, por fim, uma última reflexão sobre o que a gente aconteceu hoje nos Estados Unidos, né? Que é uma tremenda volta contra os propósitos da década de línguas indígenas, né? É um tremendo obstáculo, porque possivelmente essa política possa ser limitada em outros países, nos Estados Unidos. E é terrível, né? É terrível porque está se desconhecendo a própria riqueza linguística de uma nação onde tem muitas línguas indígenas, onde inclusive o espanhol não só é uma língua patrimonial também, que tem presença nesse país antes de o inglês chegar. Tem uma comunidade de hispanofalantes que falam espanhol, é uma comunidade que não pode traçar linha para o século XVI, né? Antes de chegarem os falantes de inglês, já em 1607, eu acho. Antes já existia a presença de falantes de espanhol na América do Norte, né? E de fato no território como os Estados Unidos. Bem, então são tempos duros, difíceis, e sabemos o que colocado no chá, que na verdade o que aconteceu, uma política de fato passou a ser uma política então a relevância nesse trânsito, nessa conversão, transformação de uma política de júri, é que o poder simbólico se potencializa notavelmente. Então, se hoje em dia, nos Estados Unidos, uma pessoa, um migrante, meu sobrinho que vive lá, que é hispano-falante, às vezes uma pessoa se sente, uma pessoa que não fala castelhano, ou escuta uma pessoa falar espanhol num Taco Bell, num restaurante, se cria com a autoridade de dizer, aqui não se fala espanhol. Ele se crê na autoridade de falar isso. Se isso até hoje não acontecia, ou acontecia muito raramente, a partir da facilitação disso a nível federal vai acontecer muitíssimo. Isso é uma política que potencializa, simbolicamente vai gerar muita violência, essa potência simbólica e discriminação linguística. Isso é o preocupante. Bem, vamos deixar a aula aqui. Então, lembrem-se, trabalhem esse final de semana com os membros dos seus países na análise da política que vocês escolham para apresentar de forma crítica. Eu amanhã, sábado, vou fazer chegar a estrutura que a apresentação tem que ter, mas que vocês vão fazer nos dias quarta e sexta, ok? Bem, pronto. Então, até segunda. Tchau, tchau. Que vocês tenham um bom final de semana. Até segunda. Até segunda. Até logo.